Zé, quer continuar nesse assunto ainda ou posso mudar agora? Não, pode mudar, pode ficar à vontade, você que manda. Ô, Heloísa, você viu que o Elon Musk fez aí uma série de ataques ao Supremo Tribunal Federal, né? Queria saber o que você pensa a respeito disso, mas especificamente tem uma discussão sobre voltar a regulamentar as redes sociais. O Lira enterrou o PL das fake news. Em 2021, ele criou um grupo de trabalho, o Orlando Silva foi o relator, o Orlando Silva cedeu, fez um acordo no projeto que tinha sido aprovado no Senado. Não teve força para passar no ano passado. Agora o Lira disse: a polarização matou esse projeto. Vamos criar outro grupo de trabalho para fazer o trabalho que o outro grupo de trabalho já fez. A gente sabe o que significa aqui em Brasília. É deixar para as calendas, jogar para as calendas. E aí, mais uma vez, uma possibilidade de regulamentação é o Supremo entrar na parada, aquele artigo 19 do Marco Civil da Internet, é um projeto, uma ação, processo, recurso extraordinário, me parece, relatado pelo Dias Toffoli, que está pronto para julgamento. O Toffoli tinha liberado no ano passado, ontem falou que vai liberar agora, mas ele deu ali um chablablau, deu um. Porque ele já Uma tinha meia liberado no ano trava. passado uma meia trava. Na Rosa Weber ele já tinha liberado, todo mundo noticiou ele, está prontinho o voto para ser liberado. É aquela coisa, conversa com a Arthur Lira, né? Essa conversinha toda. Eu queria saber, você acha que se o Supremo entrar para regulamentar, a gente vai ouvir a mesma cantilena, olha, o Supremo está aí, entrando numa atribuição do Congresso, mas claramente eles estão se omitindo em relação a problemas que a gente tem na nossa legislação sobre a internet. A Europa acabou de aprovar uma legislação bastante rigorosa. Como é que você vê essa questão, Heloísa? Bom, a gente tem essa agenda de regulação das plataformas já há muitos anos. Ela não é uma agenda só brasileira. A gente tem uma regulamentação na União Europeia, a gente tem regulamentação nos Estados Unidos, a gente tem vários exemplos de como regulamentar redes e plataformas. Pelo menos desde 2018, a gente tem um debate sério sobre o impacto que a disseminação de fake news por essas redes e plataformas gera, sobretudo em momentos eleitorais. A gente já teve decisões do Tribunal Superior Eleitoral sobre isso e já tivemos, em razão da urgência, uma regulamentação vinda da Justiça Eleitoral em relação aos potenciais ilícitos eleitorais relacionados à disseminação de notícias falsas no âmbito das eleições e sobre candidatos. Já temos pessoas que perderam o mandato em relação a isso, e já temos, inclusive, uma decisão que foi contra o ex-presidente Jair Bolsonaro em relação à disseminação de notícias falsas numa reunião com embaixadores e potencializada por redes. Então, a gente está diante de algo que é concreto e que afeta as nossas relações e o nosso dia a dia. O diagnóstico, se ele não era preciso há 6, 7 anos atrás, hoje ele é bastante evidente sobre a necessidade de se criar uma regulamentação melhor, não só no âmbito eleitoral, mas em relação a vários outros âmbitos do que se pode criar de dano a partir dessas redes e plataformas. Nós temos uma regulamentação super específica e incisiva em relação, por exemplo, à violência sexual contra crianças. Ninguém questiona que não é possível ter perfis que estimulem, incitem ou façam propaganda de exploração sexual contra a criança. Já temos uma legislação para isso, é óbvio que não pode. E a gente tem que avançar nessa regulamentação também para outras áreas. Né? Então, a gente não está falando aqui, de novo, né? A gente precisa, às vezes, colocar o debate no lugar certo. A gente não está falando sobre liberdade de expressão, sobre um ambiente de livre circulação de ideias. A gente está falando do uso de plataformas para cometimento de crimes. E o uso de plataformas para cometimento de crimes em série. E a manipulação de plataformas com o intuito de cometimento de crimes. Então, a gente está falando aqui de outra coisa. Como essas plataformas reagem? Elas reagem dizendo que não querem nada, que elas são capazes de se autorregulamentarem, de que os termos de uso delas são maravilhosos e de que há uma absoluta imparcialidade na maneira como elas conduzem essas questões. Eu fico sempre muito surpresa com gente que defende a possibilidade de uma empresa e de um algoritmo, sem transparência nenhuma, ser capaz de suspender um perfil numa rede social, mas o poder judiciário não.
acho incrível esse argumento, né? É um poder que a empresa tem, É sem a transparência, privatização do direito e da justiça. impressionante, mas o judiciário não, né? Aí já é É, demais. Aí eu estou violando a liberdade de expressão. Então, assim, mais uma vez, o debate precisa estar no lugar certo. isso. As plataformas não são terra de ninguém. Nós vivenciamos a prática de crimes por essas plataformas. Uma regulamentação precisa ser feita. Uma foi, que de fato foi o Marco Civil da Internet, que tem uma discussão sobre a sua constitucionalidade colocada no Supremo. De que forma? O Legislativo falou: essas plataformas não serão responsáveis pelo conteúdo, a não ser que elas deixem de atender a uma decisão judicial. Decisão judicial essa que elas não querem ser intimadas para cumprir. Em que elas falam, veja bem, eu preciso ser intimada na República Tcheca, eu preciso ser intimado nos Estados Unidos, eu preciso ser intimado em Barbados, em qualquer outro lugar em que se tenha uma sede, numa clara tentativa de fugir da jurisdição brasileira. Né? É Isso, disso que a gente está isso, falando. Não só da é jurisdição isso. brasileira, como de qualquer jurisdição. Então, o Supremo precisa decidir o tema que foi levado a ele, se essa interpretação do Marco Civil da Internet está correta ou não, e ele, eventualmente, pode estabelecer parâmetros que precisam ser respondidos pelo Congresso Nacional em relação à regulamentação de plataformas. Não só em relação à desinformação, mas, por exemplo, ao alcance da responsabilidade que se tem dessas empresas aqui no Brasil. A gente já tem legislação. A gente tem o Código de Defesa do Consumidor, a gente já tem decisões do Superior Tribunal de Justiça e a gente já tem decisões do Supremo também, ao menos no âmbito criminal, dizendo que essas empresas não podem fazer o que der na telha, que elas são responsáveis porque elas faturam, porque elas monetizam e porque, eventualmente, elas interferem na condução desse debate, que pode ser também um debate criminoso. Então, o que a gente vê agora é mais uma faceta de como essas redes são usadas indevidamente e mais uma prova da necessidade de sua regulamentação. O Elon Musk pode ser excêntrico, pode ser milionário, pode andar de foguete, mas juridicamente ele é acionista, é responsável por uma empresa, ele tem responsabilidades jurídicas e ele não pode dizer que vai descumprir uma decisão judicial. Isso, está na Terra no Brasil, não está em Marte, Né? né? E nós não Exato. podemos. Eu não vou cumprir uma decisão judicial, não Isso. interessa qual seja. Nenhum de nós tem esse direito. A gente pode recorrer, a gente tem direito a um devido processo legal, a gente tem direito a uma revisão da decisão judicial, mas fazer como faz o Musk, dizendo não vou cumprir decisão judicial, não reconheço esse judiciário. Como a gente já escutou essa bravata na boca de Bolsonaro, dizendo nenhuma decisão do Supremo eu vou cumprir, as pessoas acham que estão acima da lei. Não estão, né? Em um Estado de Isso. direito, ninguém está acima da lei. Nem o Musk, nem o Bolsonaro e nem quem quer que seja. Agora, Heloísa, a título de curiosidade, fala-se em suspender a rede X-Twitter, aí ex-Twitter no Brasil, fala-se em multar, fala-se... Agora, se eles fecharem o escritório aqui, demitirem todo mundo, que eu acho que também pode ser uma grande possibilidade de que realmente eles queiram fazer isso, porque o negócio dá prejuízo, e eles estão achando uma desculpa para jogar a culpa da eventual dissolução do escritório brasileiro nas costas do Supremo. Como é que faz? Dá para mandar a carta precatória para os Estados Unidos, ou seja, lá para onde for? Como é que operacionaliza uma decisão judicial se o cara, se o objeto dessa decisão não é encontrado? Bom, a gente tem já avançado Rogatória. bastante. Uma A gente rogatória tem dá. a gente tem avançado bastante em relação a esse ponto. Né? A gente tem um Código de Processo Civil que determina como são feitas as citações e as intimações de atos judiciais. Ela pode ser feita por uma carta rogatória, que é um documento de cooperação entre instâncias judiciais, em que a autoridade judicial de um outro país, um Ministério da Justiça, uma Secretaria de Justiça,
algo semelhante a um CNJ, promove a intimação e citação daquela pessoa que foi solicitada pela Justiça brasileira. E lógico que isso demora, né? Isso tem um trâmite, isso tem um tempo, e isso acaba, vamos dizer, inviabilizando medidas judiciais de urgência. O judiciário avançou muito, essa não é o processo também, essa não é a única forma de se citar e intimar alguém, né? E o que se tem claramente já adotado nessas decisões recentes no Supremo Tribunal Federal é de que se há um e-mail dessa empresa, se ela fornece serviço no Brasil, e aí as cortes superiores já declararam, se você fornece o serviço de uma rede social no país, você está prestando ali um serviço, você deve cumprir a legislação brasileira, você está, vamos dizer assim, no âmbito do guarda-chuva do Código de Defesa do Consumidor, você tem que ter um canal rápido ali para cumprir uma determinada decisão. E o Supremo Tribunal Federal tem encaminhado para promover essas intimações por e-mail. E se não há um representante legal com esse e-mail, necessariamente a empresa tem que indicar essa pessoa, e já tivemos uma experiência de que, caso não fosse indicada essa pessoa para receber a intimação por e-mail, seria suspensa o serviço, o oferecimento do serviço, que é tirado do ar, né? A gente passou por uma discussão parecida a essa no caso do Telegram, e a gente tem essa possibilidade também em relação ao Twitter. Mas o que a gente está vendo aqui, e isso não é exclusivo dessas empresas de tecnologia e plataformas de redes sociais, é que há uma manipulação de jurisdições para que você evite ser responsabilizado num determinado país. Então, eu ofereço o serviço, os termos de uso, eu tenho usuários no país, e eu tento fugir da aplicação da lei daquele país através de algumas estratégias societárias. E isso tem sido desvendado pelo judiciário, porque isso tem ficado cada vez mais evidente, né? E o judiciário e as pessoas que são afetadas buscam alternativas para se chegar na responsabilidade dessas empresas. A nossa legislação já permite que isso aconteça. Independentemente de você ter uma representação no Brasil ou não, essa empresa, nacional ou estrangeira, está submetida à legislação brasileira. E a gente tem essa modalidade de citação e intimação por e-mail. Eu recebo citações e intimações por e-mail, assim como essas empresas podem receber também. Ou seja, fazendo aqui a síntese da segunda parte da entrevista com a Heloísa, o Elon Musk não está fora do alcance da justiça brasileira, assim como as suas empresas. Podem ser intimados e punidos. Obviamente, né? É isso que eu imagino. É que a gente fica falando desse caso, sobre essa articulação de fake news, de ataques às eleições, de espaço para declarações extremistas, numa articulação que pode vir a fragilizar a democracia de muitos países. E isso tem sido enquadrado como um crime, né? Nós passamos por uma tentativa de golpe, nós estamos agora revelando como aconteceu essa tentativa de golpe, o papel das redes foi essencial, tudo isso está sendo investigado, né? É só a gente substituir este crime, tentativa de golpe, por violência sexual contra criança, ou, como se costuma chamar, de pornografia infantil. Haveria um argumento de que a justiça brasileira não poderia evitar a presença disso nas redes sociais? É evidente que não. E é evidente que haveria uma responsabilidade por aquilo que está colocado. Formalmente, são dois crimes e é a mesma dinâmica de responsabilização. Ô, Heloísa, você acha que ele cometeu crime contra o Alexandre de Moraes quando ele diz, primeiro, que o Alexandre de Moraes tirou o Lula da cadeia? Naquele processo, aquele julgamento do Supremo sobre prisão após segunda instância, o Alexandre de Moraes foi voto vencido, né? Venceu o entendimento de que ia mudar a jurisprudência e a prisão só poderia acontecer depois do trânsito em julgado no Supremo. E quando ele disse que o Alexandre de Moraes interveio e colocou o Lula numa coleira, ele pode ter uma opinião, falar, eu acho que o Alexandre de Moraes, na presidência do TSE, tomou medidas que acabaram beneficiando o Lula. Bem, tomou, foi duro contra a fake news, contra
os golpistas, se isso beneficiou a democracia brasileira, mas eu queria, na tua avaliação técnica, alguma coisa do que o Musk disse até agora pode ser tipificado como crime, Heloísa? Bom, quando ele diz que não vai cumprir decisões judiciais e cria um movimento para que essas decisões judiciais não sejam cumpridas, a gente está, de fato, diante de um possível crime de obstrução de justiça. Porque eu estou falando que uma decisão judicial não deve e não pode ser implementada, né? Sendo ele a pessoa, em parte, responsável por cumprir ou não essa decisão judicial. É a mesma coisa que chegar um oficial de justiça na casa de alguém para promover um despejo, um vizinho interfere, sequestra o oficial de justiça e fala: não se cumpre decisão judicial aqui. Isso é uma obstrução à justiça, né? É a mesma coisa numa dinâmica de plataformas, né? Descumprir a decisão judicial, mantendo esses perfis no ar, também são considerados ilícitos e podem gerar a aplicação de multas e, eventualmente, outras sanções ali do Marco Civil da Internet, como, eventualmente, a suspensão do serviço, né? Exatamente a hipótese que está lá. Quando o Musk fala que o Alexandre de Moraes soltou o Lula, enfim, mentira, desconhecimento, má intenção, desinformação, né? Acho que tem muita coisa aí nesse tweet, mas especificamente em relação a isso, eu não vejo crime. Agora, quando ele fala que o Alexandre de Moraes interferiu nas eleições para favorecer o Lula, ele está imputando um crime a um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele está caluniando o Alexandre de Moraes. A gente está falando aqui de uma ação que compete ao Alexandre de Moraes dar seguimento nesses termos ou não. Mas, claramente, ele está imputando um crime a um ministro do Supremo Tribunal Federal, dizendo que ele prevaricou na sua função ou, eventualmente, cometeu outros crimes para interferir no resultado das eleições, né? Então, a gente também não está falando de uma figura jurídica nova, né? Olha só, né? E vocês que são jornalistas, né? E o Kennedy, um quase advogado, aqui um advogado com méritos, porém sem carteirinha, né? Discussão antiga, gente, década de 40, calúnia, injúria, difamação. Isso. Alguma Oi, Heloísa. novidade que isso está no debate do judiciário brasileiro, que você precisa ter cautelas em relação Isso. ao que você fala a outra pessoa, né? Então, assim, me parece tudo muito desarrazoado, tudo muito descolado da realidade. O Musk foi incluído como um objeto de atenção nos inquéritos, né, de atos antidemocráticos por obstrução de justiça em relação à organização criminosa e incitação ao crime, segundo essa última decisão do Alexandre de Moraes. E é preciso, de fato, desvendar qual é o papel dessa pessoa, se é uma bravata na rede social, se ela coordena e manipula a rede social para que haja mais alcance dessas ideias extremistas. Tudo isso agora fará parte de um inquérito no Supremo Tribunal Federal.